Você já perguntou o que o meu corpo está querendo me dizer? Será que o corpo realmente fala? Você sabia que através da linguagem do seu corpo você pode adquirir bem-estar? Como seria se você conhecesse uma profissional que vai te trazer a saúde de dentro para fora? E fora isso, vitalidade, bem-estar, com um conjunto de técnicas incríveis para te ajudar a realmente ser verdadeiramente saudável. Para isso, eu chamei a especialista Maíra Tucci, que é um prazer ter você aqui, minha querida. Eu também estou muito feliz de estar aqui hoje, Mariana. Muito obrigada pelo convite. É uma honra. E assim, eu estou assim aqui pensando, 30 minutos, deixa eu tentar colocar tudo na caixinha, porque essa mulher, gente, ela é multifuncional. Daqui sai muita sabedoria, sai muita coisa essencial mesmo para o nosso bem-estar. E aí, Maíra, se apresente da sua melhor forma, porque se eu for dizer de você, eu vou passar mais de meia hora falando. Tá, joia. Então, eu sou a Maíra. Minha formação inicial na área de saúde foi a nutrição, foi minha porta de entrada, né, para a área de saúde. Mas eu acabei migrando, me encantando pelo caminho das práticas integrativas. Então, já trabalhei com Reiki, trabalho ainda, mas fui descobrindo outras técnicas. E hoje, além da nutrição, eu trabalho com uma técnica que se chama Body Talk, que é muito do que a Mariana estava falando, né, de escutar o corpo, né, de perceber, de entender o sintoma, aquilo que o seu corpo manifesta, como um aliado, né, de falar o que meu corpo está me falando, o que eu preciso ajustar, né, seja nos meus hábitos, seja na alimentação, para trazer, né, para reequilibrar a minha vida, né, para reequilibrar meu bem-estar. Então hoje eu me vejo como uma profissional que ajuda as pessoas a reequilibrar a sua saúde, né? A ela própria enxergar as coisas que ela precisa fazer de mudança de rotina ou de estilo de vida, de alimentação, para restabelecer esse autoequilíbrio, que o nosso corpo ele é inteligente, ele é capaz de fazer isso. Então a gente pode fazer isso tanto pela nutrição, com uma alimentação que ajuda a tonificar o corpo, a manter a gente mais ativo, mas também, e hoje eu entendo dessa forma, olhando as nossas emoções, o que está por baixo, às vezes, até de uma dificuldade de fazer uma dieta, né? Às vezes tem gente que quer muito fazer uma mudança de alimentação, mas tem coisas que dificultam essa mudança de hábito. E, então eu acho que o Body Talk, ele entra muito, né, na minha prática, no meu consultório, para ajudar a gente a investigando essas camadas e ajudar a pessoa a conseguir o que ela quer, né? A chegar a conquistar os objetivos que ela quer de reequilíbrio da saúde. Explica pra gente um pouquinho mais como que funciona o Body Talk. Tipo assim, tem contraindicação, é para qualquer pessoa, eu preciso estar com algum sintoma, por exemplo, eu estou super saudável aqui, mas eu quero fazer uma regulação, um alinhamento, o Body Talk também serve. Explica o que é o Body Talk. O Body Talk ele é uma técnica, é uma terapia de saúde, né? Então eu gosto de falar dessa forma, porque é uma técnica que traz saúde pra gente. E ele é na verdade ele é um conjunto de técnicas que ajudam a gente a trazer o corpo de volta para a autorregulação. E o que tem de diferente no Body Talk é que a gente pode tratar o corpo em diversas camadas. Então a gente tem o nosso corpo físico e tem técnicas no Body Talk que vão ajudar a gente a olhar para um órgão, por exemplo, ou um sistema, o sistema circulatório. Mas eu também posso abordar uma crença, algo que eu acredito e que está dificultando que eu mude uma postura, ou eu posso abordar uma memória ativa, ou seja, algo que eu vivenciei, por exemplo, na minha infância, mas que deixou marcas, deixou cargas no meu corpo, que reverberam até hoje na forma como eu me movimento. Então o Body Talk vai acessando essas diversas camadas e vai combinando isso de uma forma que é única para cada pessoa. Então o que eu acho maravilhoso é que ele tem essa característica única que só o corpo da pessoa pode trazer. Sim. Então, o terapeuta, o facilitador E eu do posso Body estar Talk, totalmente inconsciente dessas coisas, você vai puxando. E muitas vezes isso acontece. Às vezes a pessoa chega falando, eu quero tratar minha dor no joelho, e a gente vai lá na infância, ou no trauma de infância dela. Entendi. Do dia que ela estava com a mãe e, sei lá, levou um caldo quando foi entrar no mar, por exemplo. Sei lá, tu dei um exemplo aleatório aqui. Mas isso acontece muito. Eu brinco que a gente mira no que vê e acerta no que não vê. Legal. Porque são camadas que muitas vezes estão inconscientes mesmo. E ele ajuda a revelar. O Body Talk, a gente inclusive usa essa expressão, né? A gente revela o que está ali no campo,
sempre de acordo com o que é mais importante para aquela pessoa naquele momento, né? Então, tem outra característica é que o Body Talk é uma técnica muito gentil e suave, porque ela só vai trazer aquilo que a pessoa está pronta para elaborar, para trabalhar. Pronta para elaborar. Então não tem aquela coisa de ser invasivo, uma coisa sobre a qual você não quer falar e você prefere deixar num cantinho. Só vai surgir e às vezes surge de um modo tão delicado que a pessoa trata e nem vê que tratou, que trabalhou e aquilo ali já... Muito bom. E o Body Talk, ele também pode ser feito online? Pode ser feito online, porque a gente faz uma conexão entre os campos, né, dos terapeutas, entre o terapeuta e o paciente, e a gente pode fazer online. Muito bom. Eu tenho paciente até fora do Brasil. Sim, legal. Então, porque eu pensei que era uma técnica onde você tem que pegar igual a cinesiologia, fazer testes. Não, mas a gente pode fazer, mesmo acessar esse campo mesmo à distância. E você perguntou, não tem contraindicação, inclusive esse é um dos benefícios. Você pode estar fazendo um outro tratamento alopático ou que seja integrativo também, mas ele não choca com nenhum tratamento, porque como eu disse, é sempre na permissão do corpo da pessoa. Sim. E a nutrição, a gente sabe, né, Maíra, o quanto que a nutrição, ela espelha na nossa qualidade de vida também. E o quanto que, às vezes, a gente fica preso nos processados, industrializados, na vida corrida, no dia a dia, na simplicidade de vou comer qualquer coisa, vou comer de qualquer jeito. Qual a dica que você poderia dar para os nossos telespectadores que querem iniciar essa transformação de hábito? Olha, a coisa mais fácil que está à mão de todo mundo é comer comida de verdade, né? Frutas, verduras, legumes. Quanto menos processamento o alimento passa, mais saudável ele é. Né? Então, eu sei que a vida de todo mundo é muito corrida hoje, mas tem coisas que são muito fáceis, né? As frutas mesmo são um presente da natureza, já estão prontas para comer. Né? O vegetal tem formas de preparo que são muito rápidas, por exemplo, você misturar vários vegetais e colocar no forno. Eles ficam crocantes, ficam saborosos e você tem uma grande variedade. Você usou uma travessa só, não vai ter louça para lavar e você tem um monte de vegetais ali ao mesmo tempo, de uma maneira rápida. Então, comida de verdade. Essa é a grande dica. Né? Muito interessante. A gente estava conversando ali nos bastidores, eu achei muito legal que eu perguntei para você assim... Hoje, qual que é o teu maior público, né? Porque quando a gente fala, às vezes, nutrição, a gente já pensa em emagrecimento. E não é, né? Acho que a nutrição, ela tinha que ser ensinada, inclusive, na escola, né? Assim, você é o que você come, o seu corpo, ele vai responder às vitaminas, é como um combustível. E aí você falou que também consegue tratar de coisas que, às vezes, na medicina não foi tão fácil. Como, por exemplo, eu tenho clientes que têm gastrite crônica e que já estão há 10 anos aí lutando com a gastrite e não conseguem uma solução. O Body Talk pode ajudar, além da alimentação, além da nutrição, o Body Talk pode dar esse empurrão. Sim, com certeza. Mas hoje, né, você está falando de nutrição, o meu grande público hoje são pessoas que estão buscando esse bem-estar mais amplo, né? Não necessariamente emagrecimento, é qualidade de vida. Então, na própria entrevista que eu faço na consulta de nutrição, eu já consigo entender quando que esse sintoma surgiu, por quê, e eu vou perguntar ali se tinha algum estresse acontecendo na vida da pessoa naquele momento, porque, como eu disse no começo, um sintoma ele nunca está ali sozinho. Quando a gente vai puxando, a gente vai vendo que tem um contexto, né? Então, dá para trabalhar isso tanto pela via da nutrição, né, mudando a alimentação e observando, às vezes, hábitos, né? Às vezes não é só o que come, mas como come. Se você come rápido na frente da TV é uma coisa, se você senta e presta atenção no que está comendo, tá na sua presença, numa ali, boa né? companhia, se não tiver essa boa companhia, mas na sua própria boa companhia, um momento de estar relaxado, porque a digestão tem muito a ver com isso também, então eu observo todas essas coisas. E se eu percebo que tem um fator emocional ali que a gente precisa aprofundar, daí eu convido a pessoa a experimentar uma sessão de Body Talk, se for o caso, né? A gente vai acessando essas camadas mais profundas do emocional também. Muito bacana. E você também estava me contando que você trabalha com a consciência da medicina tradicional chinesa, né? Que aí eu acho que é onde você arremata as consultas com chave de ouro, né? Eu acho que é um grande trunfo, na verdade, e eu tive muita sorte de quando eu estava estudando nutrição, eu tive acesso a um curso que dava noções de medicina chinesa, ainda na faculdade de nutrição.
E eu me encantei. Sim. E comecei a estudar sozinha, fiz esse curso, depois fiz uma pós, mas eu comprei 2 livros e fiquei estudando sozinha e me encantei, porque é um olhar do ser humano realmente integrado, a pessoa com ela mesma e a pessoa com o ambiente e com a natureza. E aí a gente começa a observar como a nossa saúde tem relação com os ciclos da natureza também, né? A gente está agora entrando no outono, por exemplo. O outono é uma estação que convida à introspecção. Então fica mais friozinho, a tendência é a gente querer ficar mais em casa, sair menos. E isso é um convite para a gente entrar, se analisar, fazer um balanço de como foi o ano anterior, de como a gente está, dos próximos passos, né? E depois chega setembro, ainda que aqui em Brasília, né, é quente e seco, o que as pessoas querem? Ir para a rua. É a primavera, é a estação do ir para fora. Né? Então a gente vai percebendo que a gente está totalmente integrado com a natureza e isso é muito, muito bonito e ajuda muito no consultório também, porque quando a gente entende de onde vem aquele sintoma, qual é a dinâmica, qual é o fluxo que ele está seguindo, a gente consegue tratar melhor. Pegando o exemplo que a gente estava falando dos problemas digestivos, às vezes as pessoas chegam no consultório com gastrite, mas aí a gente pergunta, eu vou perguntando os sintomas e vou percebendo que na realidade aquele sintoma do estômago é apenas uma manifestação externa. A raiz, a causa do problema está lá no fígado da pessoa que não está metabolizando direito, né? Ou às vezes associada a uma emoção que está estagnada, que está presa lá. Então, tudo isso, o diagnóstico pela medicina chinesa consegue me mostrar e enriquece muito o trabalho. Muito interessante. E assim, é o combo. Vamos lá, eu agora sou a sua cliente, entrei para a parte da nutrição, aí nessa anamnese você já vai vendo, nossa, a Mariana tá precisando de terra, aí você vai pelos elementos que são mais raízes, é assim? Exato, porque a lógica da medicina tradicional chinesa é harmonizar os 5 elementos, ou 5 movimentos, né, que é a água, terra, metal, madeira e fogo. E aí, pelos sintomas, aí cada um desses elementos corresponde a um conjunto de órgãos. Então, por exemplo, a madeira é fígado e vesícula, o fogo é o coração e o intestino delgado, e por aí vai. Então, eu vou percebendo por onde você tem sintomas, se é o seu elemento água que está demandando mais energia, se é o elemento terra, se é o metal. Né? É muito comum, por exemplo, falando de elemento metal, as pessoas terem, que o elemento metal é pulmão e intestino grosso. Então, é muito comum pessoas que têm problemas respiratórios estarem com o intestino desregulado também. E às vezes a gente consegue resolver o problema respiratório modulando o intestino. Olha esse bizu aí. É bem legal. Que legal. Então a medicina chinesa traz esse outro olhar, todo, essa abordagem. Né? Isso é o que a gente chama de holos, né? De você ver como o todo, né? Exatamente. Exatamente. Eu sou muito feliz de trabalhar dessa forma, porque a gente percebe, eu percebo que a pessoa fala, nossa, mas ninguém nunca me falou desse jeito, ninguém nunca me escutou dessa forma. Né? As pessoas percebem a diferença na escuta. E deixa eu te fazer uma pergunta, Maíra, porque eu sei que você faz uma consultoria para alguns restaurantes em Brasília. E você faria consultoria para a família inteira também, por exemplo? Assim, ó, tem um restaurante aqui em casa, vem aqui e faz individual, eu sei que você faz, e familiar. Eu já fiz. Porque às vezes a nossa comida, né? Eu que sou mãe, por exemplo, vou lá preparar meu alimento, mas tem outras bocas ali que comem comigo também. Isso é né? muito interessante, porque quando você todo mundo entra junto, né? Muito mais fácil, era isso que eu ia dizer. É muito mais fácil quando a família toda vai junto. Eu faço sim. E aí, nesses casos, né, eu faço uma visita na casa da pessoa, de preferência com todo mundo presente. Para saber os gostos. Para saber os gostos. E às vezes tem ali uns conflitos, né? A gente descobre essas coisas também, né, nesse momento. E aí eu proponho, nesse caso não é uma orientação individualizada, é uma orientação para a família. A gente vai mexer ali nas refeições da casa, porque já ajuda muito, se eu for imaginar, né? Café da manhã, almoço e jantar. Se você equilibrar isso, tanto a qualidade da refeição quanto a qualidade do momento que aquelas pessoas vão passar em família, né? Já muda muita coisa. Sim, é muito rico, né? E por isso que eu quis até encaixar você aqui nesse dia, por conta que a gente está chegando no Dia das Mães, que são as pessoas que mais nutrem, que são super nutridoras, né? Então, quem sabe, se você aí que está nos escutando não vai fazer um almoço para sua mãe, em vez de enfrentar aquelas filas enormes de restaurante e tal,
Porque essa dica que você já deu, às vezes inova fazendo simples, bota legumes, faz um bom assado, né? E vai trazendo esse novo hábito de comer bem. Exatamente. Inclusive, você tocou num ponto muito interessante, porque o hábito de cozinhar o próprio alimento também é um ato de saúde, pode até ser um momento meditativo que você está ali. É uma alquimia, né? Cortando um legume, claro, uma alquimia, você coloca a sua energia naquele alimento que você está preparando, mas também é um momento que você para, seleciona o que você vai comer, corta, se concentra, exige um tempo, né, de preparo, a comida tem um tempo para ficar pronta. E esse tempo também ajuda a nossa mente a se apaziguar, a se abrandar. E quando você senta para comer, você está num outro estado mental, sim, né? Sim. É outra lógica. E eu vejo que às vezes tem pessoas que estão sem energia, sem vitalidade, sem motivação mesmo, sem propósito. Aí vai no médico, faz toda aquela bateria de exames, faz tudo e às vezes trocando esse hábito, que é o que você está falando, ter tempo para si, ter tempo para parar e pensar naquilo que você está nutrindo, né? Pronto, você já... É simples, não precisa simples. De uma... Até porque nós brasileiros, a gente tem aquele hábito da mesa que tem várias travessas com várias coisas diferentes, né? O arroz, o feijão, uma carne, uma salada, 3 tipos de legumes. Mas a gente, inclusive, pode mudar essa lógica também e pensar, como eu citei, né, a travessa com vários tipos de legumes, que eu brinco que é prato de uma panela só. Né? Assim, isso facilita. Você consegue, no mesmo momento, combinar vários tipos de alimentos sem usar muita louça. Então, isso pode ser simples. E eu tenho isso muito em mente quando eu prescrevo uma dieta, um plano alimentar, que seja prático, porque eu sei que a vida de todo mundo é corrida, né, assim, e às vezes as pessoas falam, mas eu já compro as marmitinhas congeladas, e aí a gente não imagina que o alimento também tem uma energia, por mais que o alimento congelado seja o mesmo legume e verdura que você faria fresco na hora, mas só o fato dele ter sido congelado ele já perdeu as propriedades. Perca energia, exatamente. Nem tanto propriedades nutricionais, vitaminas e minerais, isso até menos, mas a parte energética mesmo. Tanto é que a comidinha fresca do dia, aquela comida que você prepara na hora e come, ela tem um gosto. Com certeza. No dia seguinte, quando você esquenta, ela tem outro. Mulher, ainda vou te falar. E a que você planta, a que você plantou e colheu, ainda tem outro. Exatamente. Você tem agrofloresta, é outra coisa. Se você colheu da horta e já botou no seu prato, ele tá com um frescor, com a energia plena dele. Você sente na cor, no sabor, na vitalidade aroma, do alimento, tudo, né? Tudo. Você sente essa vitalidade do alimento. Que legal, muito bom. Qual o alimento que você, assim, falasse, gente, se tiver um alimento coringa, eu sei que, né, mas assim, um alimento que não falta na tua dieta, por exemplo, assim. Eu acho que o mais importante de todos os grupos de alimentos, o mais importante são as hortaliças, verduras e legumes. Eu acho até que quem não gosta de fruta, tudo bem, mas hortaliças, que são as verduras e os legumes, essas não podem faltar, porque é ali que estão a maior parte das vitaminas, dos minerais, dos fitoquímicos, né, que são os compostos químicos das plantas, que são antioxidantes, anti-inflamatórios, e os vegetais, eles são muito ricos nesses fitoquímicos. Sim. E, por exemplo, a criança não gosta de comer um verde escuro, mas se eu fizer um suco, uma sopa, também tá valendo? Tá valendo, com certeza, os nutrientes estão todos ali. E falando disso, né, as crianças, elas aprendem com os pais, com um exemplo, né? Então, a gente, falando em Dia das Mães, tem tudo a ver com o que a família come. Então, se no cotidiano a criança tem acesso e vê os pais comendo com gosto, e a gente cozinha de diversas maneiras, porque às vezes não é o alimento em si, às vezes é a textura. Perfeito. Às vezes é aquele, sei lá, uma abobrinha que está muito mole. Aí a criança não gosta, mas você faz ela grelhadinha, mais firmezinha, mais crocante, ela vai achar gostoso. Então a gente tem que ir testando várias formas. Ter essa criatividade, né? Exato. E realmente não é difícil. Parece difícil, mas não é. Bom, a nutrição a gente já entendeu que é uma coisa pra vida, né? A nutrição não é uma coisa assim que, por isso que eu não gosto nem da palavra dieta, porque é um hábito de vida. Você não tem que viver em dieta, você tem que viver se alimentando bem, né? Tanto é que eu nem chamo de dieta, eu chamo de plano alimentar, para a pessoa já entender que é algo que ela vai mudar para a vida. É para a vida, né? Então, a nutrição é esse caminho. E o Body Talk eu sei que
depende muito de cada pessoa, mas existe assim, por exemplo, é igual a terapia, vamos fazer uma vez por semana, existe uma constância, ou tem um negócio assim, não, são 10 encontros. Como que funciona o protocolo do Body Talk? A gente entende o Body Talk como um processo terapêutico. Então ele é como as terapias, como as psicoterapias, só que a pessoa não precisa ir semanalmente. Porque quando a gente termina uma sessão de Body Talk, o corpo leva um tempinho para integrar todas aquelas mudanças que foram feitas. Então, no protocolo do Body Talk, a gente pergunta à sabedoria do cliente, ao corpo do cliente, quando deve ser a próxima sessão. Então, normalmente, as sessões de Body Talk são mensais. Elas acontecem uma vez por mês. Porque é o tempo que o corpo precisa para integrar as mudanças que foram feitas. E para que as próximas camadas que a gente precisa trabalhar vão surgindo. Sim. Né? Então, é uma média. E o próprio corpo te sinaliza também, né? Assim, quanto que você precisa voltar ou quantas sessões ainda você precisa. Exato. Né? E tem gente que faz sessões para resolver um assunto específico, aí vão ser quantas forem necessárias, sei lá, 10 sessões. Sim. Mas eu, por exemplo, eu faço Body Talk nas pessoas, mas eu recebo Body Talk também. Há muitos anos. É a minha terapia. Tá. Né? Mas, isso que eu ia te perguntar. Ele é auto-aplicável? Você pode aplicar não, você? Não, aí você... até pode, mas você vai ter melhor ter um outro olhar. Mas eu recebo sessão de Body Talk já há muitos anos. E mesmo quando eu não tenho nenhuma questão, igual na terapia, às vezes você não tem o que falar, mas eu vou assim mesmo. Sim. Porque nesses momentos, eu brinco, né? Quando a gente não tem que apagar incêndio, essa é a hora que a gente consegue aprofundar nas questões. Esses dias que a gente está mais calmo, são as sessões que vão aparecer coisas mais profundas. Muito bom. Então continua valendo, é um processo contínuo de autoconhecimento, o Body Talk, porque a gente acaba se conhecendo durante as sessões. Por mais que tenha um facilitador, a proposta é sempre te levar a mergulhar e a entender como o seu corpo funciona, trazendo isso para a consciência. A gente vai tomando consciência de como o nosso corpo funciona, de como a gente reage em determinadas situações. E quando a gente tem consciência, a gente passa a ter escolha. Quando eu sei o que está acontecendo, eu posso escolher como eu quero agir, como eu quero seguir dali em diante. Isso muda tudo. Muito bom, Maíra, isso mesmo. Que eu falo que quando tem clareza, a tristeza até desaparece, né? Porque aí você tem esse poder de decisão e de escolha. Fala para mim um pouco do álcool, né? Então, assim, porque na alimentação, a gente escolher aquilo que vai buscar e tudo mais. Como que entra o álcool para que isso não seja disfuncional para o corpo? Porque muitas pessoas têm a fuga aí também, né? Minha alimentação é maravilhosa, mas aí eu não vejo que às vezes eu estou atrapalhando ela, não é no que eu estou comendo, mas é o que eu estou excesso de bebida. Com certeza. E isso é muito confuso para as pessoas, porque o álcool é uma droga legalizada. Exatamente. E estimulada. E talvez a pior, né? Sim, porque a gente vicia e é respaldado pela sociedade, né? Mas o álcool a gente tem que ter cuidado, sim, porque ele entra num lugar de relaxamento. Estou estressado do dia, deixa eu abrir essa cerveja. Estou estressado do dia, deixa eu tomar essa tacinha de vinho. Só que ele, cotidianamente, ele começa a intoxicar o corpo. Né? O álcool precisa de pelo menos 24 horas para ser depurado do seu corpo. Se você bebe todos os dias, ainda que seja uma tacinha, você está sempre com aquelas toxinas circulando no seu sistema. Né? Então, assim, a OMS, a Organização Mundial de Saúde, tem umas referências de doses semanais para a gente não considerar um consumo abusivo. Mas, evidentemente, que isso vai variar de pessoa para pessoa, né? E muito de perceber qual é o efeito que a bebida alcoólica tem em você. Porque, às vezes, parece que você relaxa. E às vezes parece que você relaxa e quando você vai dormir, na hora você dorme, mas aí seu sono fica agitado. Ou você acorda no meio da noite com calor, porque a bebida alcoólica esquenta o corpo. Então a gente começa a perceber que parece que é bom, mas não é tão bom assim. Aí você bebe para relaxar, mas você não dorme tão bem. Aí no outro dia você acorda e percebe que está cansado. E aí você não entende por quê, mas eu dormi cedo, mas não dormiu tão bem. Sim. Então, na verdade, ele te tira energia, porque para metabolizar essas toxinas, né, ele vai te sugar a energia e no outro dia você está cansado. Né? Então, assim, é sempre essa coisa da autoobservação, um consumo que seja prazeroso, é sempre olhar isso que está tapando um buraco ou é algo que realmente está me dando um prazer e eu consigo
tomar essa taça e ficar satisfeito, né? Assim, e amanhã eu não vou ter ressaca. E se for para você um hábito, né, tomar todos os dias, troca o hábito da bebida por um treino, por uma atividade, por uma caminhada, porque às vezes é difícil a gente mudar os vícios, né? Mas vai substituindo por vícios saudáveis que quem sabe, melhor, né? E entendendo o que é aquele momento ali. Muitas vezes acontece muito no fim do dia, que as pessoas trabalham desde 8 da manhã até chega 6, 7 da noite. Aí eu mereço. Eu mereço. É a hora que merece ter saúde. É a hora da serotonina. O que, na verdade, o seu corpo está buscando é relaxamento. Sim. Então, se o seu corpo está buscando relaxamento, pode ser uma caminhada, pode ser um momento que você vai estar com seu filho, ou com o seu companheiro e vai trocar uma ideia ali. O que você precisa nesse momento é desacelerar. Ou pegar um óleozinho de lavanda. Isso, tentando um floral. Ou vai ao cinema, sei lá. O que seu corpo está pedindo ali é preciso desacelerar. Não é álcool, é relaxamento. É outra coisa, né? E a gente vai entendendo o que o corpo está pedindo naquela hora. Eu queria apresentar para vocês, assim, se vocês querem aprofundar ou entender um pouco mais, acho que está nessa câmera aqui, o livro da Maíra Tucci, que é uma mini bíblia aí para você entender que você é aquilo que você não come e também às vezes o que você come, né? Então aqui é muito mais que um livro, ele é um plano nutricional e aqui está registrado a vivência dela de consultório, a experiência dela em spas. Hoje o cardápio também do Cura, que é um restaurante maravilhoso, um dos meus preferidos no Jardim Botânico, também tem assessoria da Maíra. E para você adquirir esse livro, eu vou pedir para o Paulo colocar aqui o Instagram da Maíra e vou falar para você, segue, manda mensagem para ela, né? Ela responde, marca, pelo menos o Body Talk, se você falar, ainda nutrição, ainda não estou preparado, quem sabe no Body Talk vai nos preparando para essa nutrição, né? Porque isso acontece muito. Porque a comida mexe muito com a gente. Eu falo que nós, como seres mamíferos e emotivos, a comida também é uma expressão, né, das nossas emoções. Claro. Né? Claro. Então, esse livro aqui, esse é meu, mas se você quiser o seu, você entra em contato com a Maíra no Instagram Maíra Tucci e escreve aqui pra gente o que você achou desse nosso bate-papo, se você pensou em alguma pessoa enquanto a gente falava, compartilha esse bate-papo aí, porque ele com certeza pode ajudar mais pessoas. E quando você coloca um comentário, a gente consegue te ver, né, Maíra? Com certeza. Mais alguma coisa pra gente finalizar? Porque infelizmente eles já deram ali o nosso tempo. Eu só queria finalizar contando por que esse livro chama Você é o que você não come, que a gente volta ao começo do nosso bate-papo, né? Se a gente tirar das nossas vidas os industrializados e os ultraprocessados, a gente já ganhou muito. Então, pra gente sair dessa discussão de dietas da moda, se é da sopa, da proteína, low carb, fit, paleolítica, isso pouco importa na minha visão. Sim. Se a gente se conectar mais com as comidas de verdade e evitar os ultraprocessados, a gente já tem um ganho de saúde aí absurdo. Maravilhoso, incrível. Né? E porque as pessoas não têm noção mesmo o quanto que a comida envenena. É verdade. A comida errada te envenena, exato, né? Não só pelo agrotóxico, mas pelos aditivos, açúcares, gorduras, corantes. Sódio, isso tudo causa inflamação crônica no corpo. Então, gente, aqui, ó, quer saber um pouquinho mais? Tem aqui, ó, o caminho, a trilha, tá? E tem poucos exemplares, isso não é marketing de escassez. Ela realmente tem poucos exemplares, então aproveita aí, entra em contato com ela e adquira o seu exemplar, porque esse é meu. Obrigado, minha amada, um prazer te ter aqui e vamos se alimentar melhor, a alma, o espírito e o corpo. Beijo, até a próxima. Tchau!